Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Scusselcast. Que prazer ter você aqui conosco em mais um episódio. Antes de mais nada, eu vou te pedir para você curtir, comentar, compartilhar e, é claro, se inscrever em nossos canais no YouTube e no Spotify. E também nos seguir nas redes sociais. Dessa forma, você vai ficar atualizado sobre todo o novo conteúdo que nós disponibilizarmos. Você quer progredir na vida? Então se liga no episódio de hoje. O cara que está aqui comigo, ele é um pouco de tudo. Ele faz tanta coisa que eu quero ver se eu vou conseguir acertar antes de dizer o nome dele. Olha só, ele é coach life, ele é líder, ele é business formado em mentoring e coaching humanizado. Olha só quanta coisa. Ele também é hipnoterapeuta, escritor, autor de livros. Ele tem mais algumas formações. Olha só quanta coisa, eu chego até a me perder. Ele é mentalista, vai anotando aí. Consultor de empresas e um monte de outras coisas que nós vamos falar nesse episódio de hoje. Se liga, porque esse cara vai falar sobre um monte de coisas e certamente vai nos dar dicas importantes para melhorar as nossas vidas. Vanicir Stefanowski. Tudo bem, meu irmão? Que prazer te receber aqui. Tu acha que eu acertei aí nas coisas ou tá... Foi 100%. Fui bem. Assim, já foi uma introdução como raras vezes aconteceram. Poxa vida. Mas eu demorei para decorar, tá? Satisfação, tá, Moisés? É um prazer estar aqui. Gratidão pela oportunidade de estar conversando contigo. Não posso deixar de agradecer também ao Gustavo que nos conectou aqui. Muito obrigado mesmo de coração por você nos receber. Bento Gonçalves é uma cidade que a gente tem um carinho muito grande, tem um apreço muito grande, tem várias parcerias, conhecemos pessoas fantásticas aqui. Tem a hipnose também, que eu sei que a Fernanda veio aqui falar contigo também. Esteve aqui, tenho uma formação em comum com ela também na hipnose, então com certeza vai ser um papo bacana. Já acompanhando o teu trabalho aqui, tenho certeza que vai ser bem bacana. Sabe, cara, que o Scusselcast está fazendo essas ligações, né? Eu cheguei a ti através do Gustavo, né? Gustavo, vem aqui, mostra a tua cara aqui pro pessoal te conhecer, cara. É. Tá aí conectando importante. Todo mundo. Lá, aqui, é isso aí, ó. Esse é o Gustavo, né? Gustavo Brum, né? Isso aí. Gustavo viu o podcast da Fernanda e aí me disse, olha, eu tenho algumas pessoas para te apresentar que são especialistas na área deles, né? Então, muito bacana poder ter a oportunidade de te receber aqui. Hoje eu te recebo de uma maneira diferente. Nós temos aqui obras de arte de um escultor em pedra, Bento Gonçalves, é um escultor renomado no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, né? Faz obras fantásticas. Então, Goto, obrigado aí por ceder as tuas obras para estarem aqui. Quem tiver interesse em adquirir, depois vai ter o contato do Goto aí no descritivo, obras de arte fenomenais. O Goto, que inclusive foi um dos meus entrevistados já aqui. Mas agora vamos falar sobre Vanicir Stefanowski. Cara, o que é tudo isso? É mentoring, mentalista, tem termos que eu nem tinha ouvido, né? Então eu quero saber um pouco, assim, da tua história, cara, pra gente começar, né? Como é que se deu a tua chegada nessa parte da tua vida? Tu já trabalhava com isso há muito tempo? Tu vem de uma outra área? Como é que foi? Faz um resumão aí, eu vou te deixar falar e vou te atrapalhando cada pouquinho. Bora lá então, Moisés. Olha só, primeiro não tem como não destacar o poder das conexões, né? Como você falou, Gustavo viu um podcast da Fernanda. A Fernanda é nossa parceira, uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? Ela tem um impacto muito grande na nossa chegada aqui de Bento também. É uma figura que nos marcou muito no primeiro evento que a gente fez em Bento Gonçalves. E a nossa vida é de conexões. Tô te conhecendo graças a uma conexão. Legal. E foi a primeira coisa que eu aprendi ainda com 8 anos de idade. Minha primeira empresa foi de 8 para 9 anos, quando eu sou de uma família muito humilde, sou natural de Carlos Gomes. Eu me preocupo quando alguém conhece, fica pertinho de Erechim. Por isso que eu te falei que eu sou de Erechim, porque Carlos Gomes ninguém conhece, né? E se a pessoa disser assim, não, eu conheço Carlos Gomes, eu já começo a me preocupar. Se a pessoa diz, eu já fui a Carlos Gomes, eu fico mais preocupado ainda, né? Porque ninguém vai lá, ninguém precisa ir lá.
Mas é uma cidadezinha pequenininha e lá a gente sempre teve muitas dificuldades. Minha família sempre foi de sérias dificuldades, né? E de desafios. A gente nunca passou fome, mas passou muito perto disso. E eu gostava muito de futebol. E eu lembro que ali de 8 para 9 anos, eu não lembro exatamente, tinha um jogo da escola e eu não tinha um tênis. E eu fui pedir um tênis emprestado para um colega meu e ele não me emprestou. E aí eu morava do lado de uma marcenaria, né? Tinha um marceneiro lá, enfim. E naquela época ainda, né, Moisés, a gente podia estar dentro de uma marcenaria, isso há 33 anos, 34 anos atrás. A gente ainda poderia estar dentro de um ambiente desse como criança. E lá eu aprendi algumas coisas. Então, na necessidade do tênis que eu não tinha o dinheiro para comprar, eu peguei uns restos de madeira e fiz um carrinho para trocar com esse meu colega para ganhar o tênis. E aí eu aprendi o poder das conexões, já ali, do quanto é importante você conhecer pessoas que te promovem oportunidades. E reconhecer isso, né? E honrar isso. E a partir de então, nossa vida, uma série de coisas acontecendo. Com 14 anos eu saí de casa. Na verdade, eu fui para uma outra cidade por questão de novas oportunidades. Meus irmãos já tinham saído. Eu fui morar em Cerro Grande do Sul, que é uma outra cidade que ninguém conhece, fica próxima a Camaquã, para a região de Pelotas, entre Guaíba e Pelotas, né? E aí fui morar lá com meus irmãos, fui trabalhar com eles, e ali eu comecei a minha jornada também com 15 anos para jogar futebol, realizar o sonho de infância, de criança. Queria ser jogador da maioria dos meninos é jogador de futebol, né? E aí dos meus 16 anos até os 21, eu fui buscar a carreira de futebol, no futebol, e quando eu parei ali com 21 anos, joguei profissional 2 anos. Estivemos aqui, estive fazendo teste aqui no Esportivo em Bento também. Na verdade, uma das melhores histórias do futebol aconteceu aqui em Bento. Eu não me lembro exatamente, mas eram ali 17, 18 anos. E sempre com muitos desafios. Jogar futebol, quem fala que jogador de futebol ganha bem, tá iludido, não conhece o mundo do futebol, não sabe o que é o futebol de verdade. Porque quem ganha bem mesmo é 1% dos jogadores, né? O desafio, a jornada para você chegar em um grande clube, a um grande salário, é extremamente desafiador. E aí aqui em Bento, eu lembro que eu cheguei aqui em Bento não me lembro que dia de julho, mas um frio do caramba. Ainda no estádio aqui... Nos Aldeirão, estádio da Montanha. Isso, no estádio da Montanha, não é no estádio novo. O novo é Montanha do Eu lembro que na época estava o Van Dijk aqui, né? Atacante que todo mundo conhece aqui, referência. Isso aí. E aí eu cheguei aqui com R$50. Eu lembro que a passagem de Porto Alegre aqui era 28, alguma coisa assim. E eu vim para fazer o teste. Eu vim para fazer o teste. Eu marquei por telefone, por uma conexão que tinha. Uma pessoa disse, Vanicir, vem para cá, faz um teste com a gente aqui. Né? Na época, todas as dificuldades, e eu sei que a passagem dava R$28, alguma coisa, sobrava o dinheiro para mim voltar, que era para mim ficar 15 dias aqui. E eu cheguei depois das 8 horas da noite e a gente ficava embaixo da arquibancada. Exatamente. Tinha um alojamento embaixo da arquibancada. Todo o tempo foi alojamento. Exatamente. E aí eu cheguei aqui depois das 8 e quem cuidava ali já tinha ido embora. E aí o portão tava fechado. E eu não consegui mais falar com ninguém. Na época não tinha telefone celular. E aí eu lembro que tinha uma parada de ônibus bem do lado do portão. Na frente tem o portão de acesso, a parada de ônibus até hoje. Eu passo ali, né? Eu lembro de toda a história de novo. Eu lembro que eu passei 6 anos da minha vida jogando futebol. Eu tinha um tênis laranja da Olímpicos. Eu tinha uma calça do Juventude, que foi o primeiro clube que eu fui fazer um teste, fiquei uns dias lá. Eu tinha uma calça jeans, eu tinha 2 camisetas e eu tinha uma jaqueta dos Racionais. Era a minha roupa, foi a minha roupa durante 6 anos. E aí quando eu cheguei ali, tava fechado, eu não tinha dinheiro para ir ao hotel, eu não conhecia ninguém, eu não sabia de nada. Eu com a minha mochilinha, com as coisas do futebol dentro, as roupinhas que eu tinha, eu dormi na parada de ônibus, esperando o dia seguinte. Friozão, frio do caramba, eu encostado ali, mas foi algo assim... Foram 6 anos desafiadores, mas que ensinaram muito, 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 muito. Me desafiaram a aprender, me desafiaram a desenvolver. E essa história é fantástica aqui, porque depois dali também gerou conexões de ir para o Veranópolis. Dali a gente foi para o Caxias, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Mano Menezes lá também.
A gente foi para São Paulo de Rio Grande, onde a gente conheceu o Carpegiani, que fez uma conexão com o Tigres do México. E aí, quando eu ia começar a ganhar uma grana no futebol, eu arrebentei meu ombro. Era goleiro, já era baixo, 1,85 m. Para jogar no Brasil, na época começou a sair os goleiros maiores, né? Mas eu batia bem com as duas pernas, enfim. Legal, então, cara. E aí o Carpegiani, na época, me organizou para ir para o Tigres do México. Eu ia viajar no dia 1º de janeiro. No dia 30 de novembro, eu machuquei meu ombro. E aí não consegui recuperar, e aí acabei nem indo. Depois eu tentei voltar, algumas conexões que a gente tinha, mas não rolou mais. E aí a gente teve que trabalhar. Tivemos que abandonar o futebol e trabalhar. Mas ainda com 14 anos, Moisés, eu fiz a minha primeira formação em coach. Eu lembro de um americano que veio aqui para o Brasil. Isso foi em Porto Alegre. Na verdade, era com 15 anos. Até foi uma conexão também dessa iniciativa do futebol. E aí eu fui fazer 2 dias dessa formação em coach. E o cara americano, ele falava 1 minuto e do lado dele tinha um tradutor que falava 1 minuto, né? Hoje é praticamente inaceitável isso. Na época era o que se tinha. E aí depois dali eu fui fazendo coaching, conheci a PNL. Na idade da adolescência você já começou a fazer isso? A PNL eu conheci com 21, 22 anos. O primeiro foi com 15 anos. Já conheci isso, já comecei a desenvolver. Cara, eu comecei a ouvir esse termo coaching de uns 10 anos pra cá, 8, 10 anos. Hoje ele é bem banalizado aqui no Brasil, né? O pessoal banaliza isso. Assim como a gente vai falar, por exemplo, marketing multinível. O brasileiro tem esse dom de estragar muita coisa legal que tem, né? Porque se populariza e aí se faz um curso final de semana e se fala que é coaching, enfim, e tudo mais. Mas aí depois veio a PNL, que realmente foi um conhecimento que transformou. A PNL me mostrou a hipnose. E aí, desde os 21 anos, desde que eu parei de jogar futebol, eu sempre trabalhei com vendas. Eu trabalhei um tempo lá com meu irmão, que ele trabalha com horticultura ecológica. Hoje ele é uma referência não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Ele já trabalha biomineralizado. Lá no Erechim mesmo? Lá em Cerro Grande do Sul. Que é a cidade onde eles moram já há quase 38, 39 anos lá. E aí eu trabalhei um tempo com eles na agricultura, me ensinou muito também. Depois eu fui trabalhar com vendas, trabalhei em supermercado, depois eu entrei no mundo das vendas. Foi aonde eu conheci algumas pessoas lá em Cerro Grande do Sul e eu vim parar em Serafina Correia. Mas a PNL eu sempre fui uma pessoa estimulada desde criança à leitura. Minha mãe sempre não tinha o que fazer, né, mas a gente era criança, ia para a escola e a gente não tinha nenhuma ocupação, além de voltar da roça, que a gente ajudava o pai, eu ajudava meu tio, que morava do lado, mas a gente não tinha o que fazer. Então a gente ia para os livros. Eu lembro daquela coleção Vagalume, não sei se você lembra. Sim, claro que lembro. Eu li de ponta a ponta aquela coleção Vagalume, acho que umas 5 vezes cada livro daqueles. Porque era o que a gente tinha. 6 horas da tarde escurecia, a gente ia para o quarto com aquelas lamparinas de querosene ainda, ou vela, e aí a gente sentava ali e ia, né? E quando tava em casa final de semana, era a leitura, era o que a gente tinha, era a distração que a gente tinha. Certo. Então isso sempre me estimulou, eu agradeço a isso, porque isso sempre estimulou a buscar conhecimento. Qual é o significado das letras PNL? Programação neurolinguística. Ok. Desculpa a ignorância. É uma programação, né? Trabalha muito com programação neurolinguística mental. Agora, PNL eu não... PNL, Programação Neurolinguística. Certo. Que nós, o ser humano, ele funciona a partir de programações, padrões mentais, né? Que nós aprendemos desde criança, desde a infância. Mas aí veio a PNL, depois veio a hipnose. E eu sempre fui buscar essas ferramentas para vendas, para o mundo das vendas. E aí, quando eu fui fazer a formação da Omni em São Paulo, eu já atendia, né, de forma terapêutica com a hipnose também, com alguns conhecimentos que eu tinha buscado, algumas formações que eu tinha feito. E aí eu passei durante 4 anos atendendo com a hipnose também. Há 7 anos que eu saí do mundo das vendas, a gente nunca deixa de vender, né, Moisés? Claro. A nossa vida é uma eterna venda. Hoje tu vende o teu serviço, né? Exatamente. Mas eu sempre busquei para as vendas. Então a hipnose ela foi algo bem transformador, é um pilar de transformação, porque quando a gente conhece a hipnose, a gente conhece como nós funcionamos, como que nós fomos programados, e nós aprendemos a nos reprogramar também. E depois disso veio o mentalismo,
que é um tipo de mágica sem mágica, né? Que é a partir de padrões mentais. Veio a leitura fria, que é o que muitos videntes fazem hoje, né? Tem muita falácia nisso, de identificação. E aí nós pegamos esse ferramental, a gente está sempre buscando um treinamento, um curso, uma metodologia, algo nesse sentido, para o desenvolvimento pessoal. E aí, há 7 anos atrás, eu já venho há 12 anos fazendo consultorias em empresas, entendendo esse mundo empreendedor, porque lá com 24 anos, quando eu parei de jogar futebol, eu montei um blog, bem no início, né? Quando surgiram os blogs, trabalhava num jornal, e aí eu cobri a área de esportes, sempre fui muito ligado. Na verdade, eu ganhei dinheiro de verdade com futebol quando eu parei de jogar profissionalmente. E daí eu ia jogar amador, e aí no final de semana eu tirava o que às vezes levava um ano para mim tirar jogando nos clubes, né? E aí eu fui trabalhar num jornal para cobrir a área de esportes de um parceiraço nosso lá de juventude. E aí depois eu criei um blog ali bem no início e foi legal, a gente teve uma estrutura bacana durante um ano, mas aí eu quebrei de novo. E eu disse, pô, mas espera aí, eu quero empreender, é o meu desejo, ter um negócio, preciso buscar conhecimento sobre isso. E aí eu disse, pô, mano, não tem. Você vai buscar e não tem. O que tinha e o que tem hoje é uma faculdade de administração, o que tem hoje é... Enfim, você vai fazer uma faculdade hoje, mas não tem uma faculdade de empreendedorismo. E aí eu vi que não tinha um conhecimento mais amplo sobre empreendedorismo. E aí eu comecei a estudar empreendedores. Eu comecei a chegar a algumas pessoas, empreendedores com resultado, com sucesso que tinham, que eu gostaria de ter. E aí eu comecei a perguntar, olha só, me arruma 2 horinhas, me arruma 3 horas, me arruma uma manhã, me arruma uma tarde aí para me falar sobre a tua história empreendedora. Sim. Quero voltar a empreender, quero ter um negócio. E aí são 16 anos estudando empreendedores. São mais de 1.000 empreendedores que nós conversamos nesse tempo, estudamos a fundo, olhamos para a história deles, o que eles passaram. E aí, há 12 anos atrás, eu comecei um processo de consultoria. E aí eu trabalhava numa empresa lá de Serafina Correia, de autopeças, fazia vendas e durante os 5 anos, além desse trabalho, nos finais de semana eu fazia as consultorias. Com o pessoal lá da empresa. Com algumas empresas ali da região. Com algumas empresas ali da região. Tá certo. E aí, há 7 anos atrás, a gente resolveu sair do tradicional mesmo, criamos coragem em um determinado momento e aí começamos uma empresa. Começamos com um treinamento de vendas, que é o Conquistando Mentes, que virou livro, é uma metodologia. Tem 4 livros escritos. São 4 livros. 4 livros. Está saindo. O Conquistando Mentes é o último que a gente está trabalhando. Certo. E aí a gente teve o Conquistando Mentes, o nome dele ele reúne essas metodologias da PNL, da hipnose, do mentalismo, da leitura fria, inteligência emocional, neurociência, voltado à influência. Nós montamos a primeira formação no mundo em neuroinfluência aplicada. A gente fala no mundo porque eu nunca ouvi esse termo em lugar algum. Neuroinfluência aplicada, neuro da mente, influência de influenciar pessoas, e aplicada porque são técnicas práticas. Certo. Então a gente reuniu isso, eu montei um treinamento e há 7 anos atrás eu saí da empresa para mim começar a aplicar esses treinamentos para equipes de venda, para grupos de pessoas. Aí surgiu a inteligência emocional também, já dei cursos, já dei formações de hipnose, treinamentos de hipnose, inteligência emocional. E aí, há 3 anos atrás, nós montamos o Empreenda-se, que é uma formação para empreendedores. Nós estamos no embrião dela, já trabalhando há 2 anos, já são quase 2.000 alunos. Poxa vida. Mas dentro do Conquistando Mentes são 7.000 alunos em 10 estados brasileiros. A gente rodou legal, graças a Deus, os últimos 7 anos foram muito bons. Conquistando Mentes porque quando nós conquistamos alguém, nós não conquistamos o coração, como normalmente se fala. Não tem emoção nenhuma no coração. Quando a gente conquista alguém, a gente conquista uma emoção de uma pessoa, né? Ou o amor de alguém, ou o respeito, ou o interesse. E isso tudo está na nossa mente, não no nosso coração. Então, por isso, Conquistando Mentes. O nome do projeto, Conquistando Mentes. Inclusive, vou ficar te devendo o livro aqui. Quando eu vim para cá, estava sem nenhum, mas tens o meu comprometimento aqui de te entregar um aqui também, de te trazer um aqui. E a partir daí, vários projetos foram se desenvolvendo, estruturamos uma equipe bacana hoje, uma equipe legal. Estamos com uma filial em Joinville, dentro do Ágora Tech Park, que é um centro de inovação e tecnologia, lá no Parque Perini, em Joinville, com a expectativa de o ano que vem estarmos dentro de um prédio que está sendo construído só para instituições de educação, pensando em estruturar
uma startup também. Temos hoje o Universo Empreendas, que é uma plataforma, uma comunidade onde a gente compartilha networking, que é troca, negócios entre os membros. A gente traz desenvolvimento, que são conteúdos e conhecimento. E também soluções, onde a gente traz alguns profissionais, parceiros nossos, como soluções para micro, pequenos e médios empreendedores. Certo. Então são vários produtos hoje que a gente trabalha, estamos estruturando para entrar dentro do metaverso. Nossa ambição, Moisés, é ter uma escola, uma franquia, para que a gente possa, usando o metaverso, a tecnologia do metaverso, espalhar o conhecimento pelo Brasil, algumas parcerias muito bacanas, públicas inclusive, também acontecendo. Assim, um resumo é difícil de coisa, dar um resumo, mas né? Deu para ter uma noção, é muita coisa, mas né? No meio disso sempre teve algo muito importante que eu valorizo muito, que é o conhecimento. Legal. Sempre teve a oportunidade de expandir. Te vendo falar, né, toda essa questão do desenvolvimento da mente, conquistando mentes, né, isso que tu falou. Cara, nesse mundo atual, com tanta transformação ocorrendo todos os dias, nessa loucura da internet, cara, o meu filho me diz assim, pai, eu vou estudar para quê? A matemática, o português, isso aí eu não vou usar na minha vida, pai. Mas, Miguel, tu tem que estudar, porque, cara, tu vai precisar fazer uma faculdade, tu vai precisar passar no vestibular. Sim, pai, tudo bem, mas depois eu não vou estudar isso aí. Deviam mudar a forma de ensinar as pessoas. Ele me diz, deviam mudar a forma, né? Nesse mundo que tem essa evolução constante e que muitos não evoluem. Aí vamos lá, as escolas, né? Cara, deverias pensar uma outra forma de ensinar as crianças voltadas para o futuro, para a carreira, para o que elas vão efetivamente fazer, né? Como é que tu lida com tudo isso, cara? Conquistar a pessoa pela mente, mas sabendo que a internet oferece muita coisa, o mundo te oferece muita coisa, a TV te oferece muita coisa. E, cara, é difícil, né? O que eu percebo, Moisés, assim, a gente vive a era da informação, mas não é a era do conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Nós temos muita informação. E nós somos, por natureza, um pouco preguiçosos. Um dos princípios da nossa mente é economizar energia. Então, enquanto a gente vive a era da informação, a gente vai ter oportunidades de transmitir conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é informação organizada. Que algumas pessoas elas não querem buscar um pouquinho aqui, um pouquinho ali para organizar isso na vida delas. Então, quando você fala da escola, a gente tem um sistema educacional super atrasado. Né? Nós somos um país 500 anos atrasado se a gente for comparar com a Europa, por exemplo. Então, nós temos muito a aprender. A gente vê um movimento, e até há dias atrás eu fui fazer uma palestra para um pessoal do ensino médio, lá em Serafina Correia, inclusive, falar de empreendedorismo. E o quanto que a gente aprende, né? Por exemplo, pegar uma fórmula de Bhaskara, por exemplo. Eu não lembro nem como começa isso. Algumas pessoas vão usar. Pois é. Algumas pessoas vão usar. Né? A cada 40 pessoas que eu converso nas minhas turmas, nos meus treinamentos, umas já usei. Né? Já usei. Mas as outras 39 não. Na escola a gente aprende coisas que talvez a gente nunca vai usar. E isso não é culpa dos professores, isso não é responsabilidade dos pais, dos alunos. Nós temos um sistema educacional muito atrasado que precisa ser reformulado. E que eu vejo que é uma jornada bem longa, bem desafiadora de se fazer isso. Mas nós já temos, mesmo que de forma muito básica, o empreendedorismo sendo inserido no ensino médio. O próprio programa de educação hoje inserindo o empreendedorismo, mesmo que seja de forma básica, mas é um início. Então isso é um bom sinal. Mas quanto mais nós estivermos com a educação atrasada, mais oportunidades de compartilhar conhecimento nós teremos. O que é compartilhar conhecimento? O que mentores hoje fazem? O que um professor hoje faz? O que pessoas que transmitem conhecimento fazem? Eles pegam essa bagunça da informação que está na internet, que está nos livros, que está em vários meios, e organizam. E organiza isso, padroniza, coloca um padrão, cria um método, e isso vem impactando e transformando a vida das pessoas. E quando a gente fala dos jovens, tem muita gente boa, Moisés. Tem muito adolescente, tem muito jovem bom. Eu vejo as pessoas falarem muito assim, eu sou um cara que olha para o mundo como uma oportunidade, não como um problema.
Eu vejo que as pessoas falam, pô, mas a juventude está perdida. Eu lembro de colegas, e eu lembro das burradas que eu fazia quando adolescente também, de colegas, enfim. E eu vejo que é a mesma coisa, só que com ferramentas diferentes. A minha ferramenta de infância era um livro. A ferramenta da minha filha hoje é um tablet na mão dela. Tem 4 anos. Ela conta de 1 a 10. Eu fui contar de 1 a 10 com 8 anos de idade. Então, ela conhece as letras do nome dela. Eu fui conhecer as letras do meu nome com 8 anos. Ainda na primeira série, né, que eu fui conhecer isso. Fugi da escola no primeiro dia, inclusive. Cheguei de volta em casa antes que minha mãe no primeiro dia. Então, são ferramentas diferentes que nós não podemos culpar essa geração por elas terem essas ferramentas. E quando a gente fala de conhecimento e informação, às vezes se fala assim, pô, mas as crianças elas são muito aceleradas. Não é que elas são aceleradas, é que elas têm na mão delas informações que nós não tínhamos. Então esse ter acesso a informações faça com que elas tenham um conhecimento diferente do que nós tivemos na infância. E muito de se falar assim, né? Quando você fala, pô, pai, mas deveria ser diferente, é porque eles já estão ligados nisso. Existe um movimento na internet, existem pessoas falando disso, e no nosso tempo, lá atrás, nós não tínhamos esse acesso a essas informações. Nenhum, cara. Eu fui ter meu primeiro computador com 15 anos. Cara, que eu tive dentro de casa um computador, que era um trambolho. Enorme. Demorava 5 minutos para ligar e... Sabe? Eu lembro do Windows 95, quando veio com o Paint colorido, eu achava fantástico. Eu fiquei 2 dias. Cara. Exato. Hoje em dia a criança tem o acesso ao número de informações que ela tem desde os 6, 7 meses de idade. Eu tenho um sobrinho que com 6 meses, 7 meses já mexia no celular. Exato. Cara. Eles são uma geração digital com acesso às informações. Eles têm acesso a informações hoje com 2, 3 anos de idade, com 1 ano de idade, que nós vamos ter com 15, 20 anos. Isso aí. Então, é uma geração mais questionadora. Vai ser, e isso é muito bom, porque são as perguntas que movem o mundo, né? Não as respostas. E eu acredito que essa geração vai mudar. Vai gerar estímulos para mudar esse sistema de educação. E enquanto o sistema de educação seguir assim, vai haver sempre oportunidades de quem criar métodos, de quem organizar esse conhecimento, as oportunidades para isso. Os jovens hoje eles têm muito mais oportunidades do que nós tínhamos, então eles podem ser mais seletivos também, fazer escolhas, a percepção deles é diferente, é um mundo diferente, é um mundo da informação, onde alguns estão aproveitando e transformando informação em conhecimento. Cara, baseado nisso tudo que tu tá me falando, né, eu acho que corre o risco de um dia, sei lá, 10 anos, daqui 50, da mente humana, do ser humano, ele ser substituído por um computador. Cara, essa história de chat GPT, essa loucura toda. Eu outro dia falava, cara, o ser humano nunca vai deixar de estar no processo, porque ele é extremamente essencial, né? Eu diria que ele é primordial, né? Mas tu acha que com tudo isso, eu não digo substituir totalmente, né? Mas hoje tu pergunta para um chat GPT, ele te responde. Um cara me falou ontem, ele disse, cara, eu coloquei ali algumas informações e o celular disse exatamente o que eu queria dizer. O celular falou. Da mesma forma ele montou o texto. Eu não sei, cara, sabe? Para ti que viveu essas gerações, viveu uma geração que tinha só o livro e tá atualmente nesse mundo, né? E que lida com a mente das pessoas, como é que tu vê tudo isso, cara? Moisés, olha só. Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu estava entrando no mercado de trabalho, as pessoas falavam que a tecnologia ia substituir a mão de obra humana. Que as máquinas iriam substituir a mão de obra humana. Nós evoluímos 20 anos em tecnologia. Eu atendi uma empresa que ela tinha 20 colaboradores. E eles foram para a China, investiram 2 milhões, compraram 4 máquinas de 500 mil reais cada uma. E de 20 pessoas, eles ficaram com 4, um operador para cada máquina. Então, o que 5 pessoas faziam, uma começou a fazer porque a máquina fazia. E aí, eu te digo assim, existe mão de obra farta no mercado hoje?
Se um empreendedor hoje, se alguém que tem um negócio, quer mão de obra, precisa de mão de obra, ele vai encontrar fácil? Não. Não vai. Até encontra mão de obra mais simples, sim, mas uma qualificada e tal. Mas mesmo a mais simples, lá da linha de produção. Se tu pegar um pedreiro, vai procurar um bom pedreiro para ver se é um desafio. Tem que procurar. Então, eu não sei o que vai ser do futuro, a tecnologia nos surpreende a cada dia, mas nós já estamos falando há 20 anos que a tecnologia iria substituir a mão de obra humana e queria substituir o humano. Não sei se isso vai acontecer um dia, não sei, mas se for acontecer, eu acredito que isso demore bastante ainda, porque eu vejo, é muito difícil prever isso, mas eu não acredito nisso, não acredito que a máquina substitua a mente humana. Talvez a gente evolua até o ponto que isso aconteça, mas é muito complexo. Já bem, a gente estuda tanto a mente humana há tanto tempo e a gente ainda sabe tão pouco dela. Nós temos uma capacidade de conexões neurais, de percepções absurdas. Nós temos a possibilidade de criar mais conexões neurais no nosso cérebro do que existem grãos de areia na face da Terra. Então é algo extremamente complexo. Não sei se o artificial um dia vai poder substituir isso, mas eu prefiro olhar para os dados, para as informações que a gente tem. Há 20 anos, eu lembro muito bem isso, que quando eu parei de jogar futebol com 21 anos e fui para o mercado de trabalho, as pessoas disseram, cara, você tem que se qualificar, você tem que se desenvolver, porque a máquina vai substituir, vai chegar um determinado momento que vai haver uma necessidade de trabalho, porque vai ter muita gente sem... Hoje só fica sem trabalhar quem não quer trabalhar. É verdade. Quem não quer. E eu ainda, dentro do Empreenda-se hoje, com a formação de empreendedores, nós nos relacionamos com dezenas de empreendedores todo mês. E todos eles, se não todos, 99% deles têm problemas com gestão de pessoas, com mão de obra, com conseguir pessoas qualificadas. E esse ponto que você entrou é muito difícil de conseguir uma mão de obra qualificada. Não tem gente pronta no mercado. E a gente fala muito para o empreendedor, tu vai ter que desenvolver tua mão de obra. A empresa hoje precisa ser uma escola. Você precisa educar o teu cliente, você precisa educar o teu colaborador, enfim. Mas não acredito, mas acho que a tecnologia vai substituir a mente humana. Deus te ouça, cara, seja assim. Que assusta, né? Tu começa a falar, dá um... Cara, onde nós vamos chegar? Mas eu também penso assim, que o ser humano jamais vai ser totalmente substituído, né? Eu recebi aqui ela mora na França, ela é brasileira, né? Eliane Zanluc. Ela também lida com mentorias, com treinamentos. E ela disse que lá fora, ela vê algumas coisas diferentes daqui. E uma delas é que lá o coach, ele é muito melhor recebido pelos empresários, enfim, na sociedade como um todo, do que aqui. Que no Brasil, e talvez em outros países, eu conheço a realidade brasileira, há um certo preconceito com o coach. É aquilo que nós falamos no começo, né? Coach, fez um mês de curso, vai dar coach, né? Não é nem um mês, às vezes é 2 dias, no final de semana, né? Pois é. Um pouco talvez seja por isso também, né? Mas o que tu enfrenta, assim, no dia a dia? É tranquilo, não é? Claro, tu já tem uma expertise, tu tem uma carreira sólida, tem livros escritos, tem uma história toda, né? Mas tu não enfrenta esse preconceito ainda hoje? Ou... Então, eu vejo muito esse preconceito. A gente se posiciona muito pouco como coaching. A gente praticamente não usa esse termo. Certo. Muito por esse preconceito. Lá, 5 anos atrás, a gente percebeu isso. Mas isso é cultural, é da cultura do brasileiro, de pegar isso e rapidamente banalizar isso, estragar, às vezes, algumas coisas. Porque realmente aconteceu isso por muito tempo, de a pessoa fazer um curso de final de semana, um sábado e domingo, agora eu sou um coach, agora eu tenho 3 ferramentas na mão, eu vou transformar a vida de alguém, né? E muito nesse sentido que aconteceu, Moisés, por muito tempo a gente teve muita gente, eu vou transformar a tua vida. E esse poder ninguém tem. O poder de transformação está na mente, na mentalidade de cada um. Eu não posso terceirizar. Eu posso ter um mentor, eu posso admirar uma pessoa, eu posso ter alguém como base, mas eu não posso transferir a responsabilidade dos meus resultados para uma outra pessoa. Os resultados que eu tenho são meus, os resultados que qualquer um tem é dele, é a partir da sua mentalidade que foi construída. Então teve muita gente se empossando de ferramentas e se transformando em Deus por muito tempo.
E isso banalizou. Eu sempre relaciono o coach com o marketing multinível. O marketing multinível ele é um modelo de negócio fantástico. Tem empresas extraordinárias com produtos, com serviços fantásticos. Mas tem gente que vende a ilusão de riqueza fácil, Rápida, de retorno fácil. financeiro rápido. E dinheiro fácil não existe, é uma regra para qualquer coisa. Mas muito malandro, como o brasileiro, eu digo que o brasileiro ele não tem um jogo de cintura, ele tem uma lambada na cintura, né? O brasileiro, ele dá volta nas coisas muito rápido, ele muda situações difíceis muito rápido. O brasileiro é muito criativo, o brasileiro é muito moleque, isso é gostoso também. Isso é bom, porque faz a gente criar coisas, se adaptar às coisas muito rápido. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba estragando algumas coisas que são legais. Mas eu vejo muitos nomes fortes no coaching, no mercado, muitas pessoas se posicionando de uma forma muito forte nesse sentido. E assim como outras profissões também, né, menos banalizadas, às vezes tem isso também. Hoje, se a gente falar do direito também, tem um advogado a cada esquina. Pois é. Então o pessoal às vezes acaba banalizando isso também. Mas é uma construção. Mas às vezes eu vejo que para tudo na vida é uma construção. Não existe sucesso da noite para o dia. Você não vai construir autoridade ou nome da noite para o dia. Uhum. E o que surge da noite para o dia geralmente não dura. Negócios de longo prazo, construções de carreira de longo prazo, nomes de longo prazo, eles têm uma base forte, eles têm uma estrutura. E eles vão passar, essas pessoas passam por isso, né? O Paulo Vieira hoje, que, né, é uma referência nacional, ele teve momentos que ele foi questionado sobre isso. Mas, obviamente, a experiência, a autoridade, a expertise, o conhecimento ultrapassam isso. Certo. Eu vejo que a dificuldade do coach hoje, principalmente quem se posiciona como coach, é a inexperiência. Se você não tem base para você levar resultado, ajudar as pessoas a construir resultado, você vai ser banalizado, você vai ser derrubado nisso. Certo. Mas eu te confesso, não, respondendo tua pergunta genuinamente, não tenho esses questionamentos. A gente coloca no currículo, enfim, mas não tem isso, não. Certo. E também tem o outro lado, né? Tem o lado daquela empresa familiar, a empresa que já tem um conceito de funcionalidade, os funcionários trabalham de uma forma e que daqui a pouco não está mais funcionando no mundo atual, né? Uhum. A rapidez com que o mundo se transforma. E esse empresário, essa pessoa te chama achando que tu tem uma fórmula mágica pronta para colocar a empresa dele nos eixos. Isso também acontece, né, cara? Muito, né? Muito. E transformar isso, uma empresa familiar lá de 50, 60 anos, e ainda tem, por incrível que pareça, ainda tem empresas que têm métodos de 50, 60 anos atrás, e que acham que daqui a pouco o Vanicir, ou como alguns chamam o Valdecir, o Ivanicir, ligam para ti e dizem assim, cara, vem aqui, nós precisamos mudar, e acham que tu tem a fórmula pronta para a empresa. Tem disso, mas tem o cara que te procura sim. Tem a pessoa que vai te procurar e achar que você é a solução dos problemas dele, né? E tem aí, uma parte boa nisso, tá? Tem a primeira percepção, tem algo muito forte que é assim, a solução de um problema está onde não está o problema. Uhum. Então, se eu tô com um problema dentro da empresa, se eu tô com uma dificuldade dentro da empresa, eu preciso olhar para fora. Então, esse já é um ponto positivo. Quando alguém busca um mentor, eu preciso de uma ajuda aqui na minha empresa. Já é o ponto de partida, mas não existe receita mágica, não é uma pessoa que vai transformar. É porque assim, o que eu aprendi nesses 16 anos, Moisés, 95% do resultado de um empreendedor está no comportamento dele. 95% do resultado de uma empresa está no comportamento do dono. 95% do teu resultado, Moisés, está no teu comportamento, no teu modelo mental, no teu modelo de crenças, no que você acredita ou não. 95% do resultado de qualquer pessoa no mundo, em qualquer situação, está no seu comportamento. Porque como empreendedor, você pode ter a melhor estrutura, uma estrutura de 5.000 metros quadrados, 1.000 colaboradores, uma estrutura fantástica, o melhor sistema. Tecnologia de ponta. Mas se o teu comportamento for uma droga, a tua empresa vai se construir numa droga, vai ser uma porcaria.
Então tá no comportamento do empreendedor. E trabalhar ferramentas dentro de uma empresa, mas é muito fácil, muito simples. Você entra lá, você muda, você estrutura processos, você organiza as pessoas, mas aí para executar esses processos, para desenvolver esses mecanismos, alguém tem que estar lá para dar o comando, alguém tem que estar lá para alimentar o sistema que conecta uma série de informações, que conecta o BI, que conecta o comercial, que conecta os processos da empresa. E trabalhar esse comprometimento, esse comportamento das pessoas é o grande desafio. Porque o empreendedor, ele é vítima dele mesmo. O maior inimigo do empreendedor hoje é ele mesmo. Porque a gente criou esse conceito de que empreender no Brasil é muito difícil. Se paga muito imposto, é desafiador. Eu lembro... É o que tu ouve, né? É assim, é um mensageiro da desgraça dentro da própria empresa. O empreendedor é um mensageiro da desgraça dentro da própria empresa. Pagar imposto é uma necessidade, é um ônus. Eu tenho um empreendedor, a última empresa que eu trabalhei, eu lembro que a gente conversou por 2 horas, e em 2 horas ali foi meu quinto dia de trabalho. Ele, em 40 minutos de conversa, na verdade 1h40 de conversa, ele reclamou umas 20 vezes que ele pagava imposto demais. Faturamento ali de 16, 17 milhões por mês na época, né? Um lucro real, então ali se paga um imposto legal. Era um valor bacana que ia todo mês, né? Muda a vida de muita gente o imposto de um mês de uma empresa dessa. E aí ele reclamava, eu disse pra ele, era uma sexta-feira lá pelas 19h40, por aí. E aí eu olhei pra ele e disse, fulano, olha só, eu resolvo esse problema pra você. Você nunca mais vai ter problema com o imposto. Só que hoje não dá mais. A gente vai ter que fazer isso aí na segunda-feira. Falei bem sério pra ele. Ele olhou meio sério, mas como assim, Vanicir? Eu disse pra ele, olha só, a gente vai, 8h30, a gente vai no cartório, você passa tudo pro meu nome, eu te assino a carteira com R$1.500, você não precisa mais nem fazer declaração de imposto de renda. Eu jurei que eu ia ser demitido naquele momento, né? Mas aí ele olhou uns 30 segundos mortais, assim, de silêncio, me olhando. Aí ele me olhou e disse, Vanicir, você tem razão. É o ônus, não tem como eu fugir disso, tá aqui. E se paga muito imposto, cara, a gente tem que dar os nossos jeitos. Se paga muito imposto aqui, vai empreender na Europa, busca um outro país, então, que você acha que paga menos imposto e vai para lá. Porque tem uma coisa muito certa, muito funcional no dia a dia, Moisés. Quem procura culpado não tem tempo de construir resultado. Nós temos 2 grandes riquezas no nosso dia. E nós temos elas 24 horas por dia. É o nosso tempo e a nossa energia emocional, a nossa capacidade emocional. São 2 ferramentas fantásticas. Se nós sentarmos aqui, Moisés, e ficarmos 1 hora falando de problema, o problema, porque é ruim isso, porque no Brasil é assim, porque aqui em Bento é muito morro, porque não sei o quê, porque o trânsito, porque não sei o quê. A gente está gastando as nossas 2 riquezas, o nosso tempo, e depois de 2 horas reclamando, ou de 1 hora reclamando, como que vai estar a nossa condição emocional? A gente vai estar com uma atitude mental para fazer alguma coisa acontecer na nossa vida? Não vai. Então, a gente perde muito tempo buscando culpado para as coisas. A gente perde muito tempo tentando encontrar desculpa para não fazer o que precisa ser feito. E o empreendedor está muito nisso. O empreendedor, o colaborador. A gente tem uma cultura, e quando a gente fala de empreendedorismo, você sabe qual era o primeiro desejo de um escravo na época da escravidão, quando ele deixava de ser escravo? A primeira coisa que ele queria fazer quando ele deixava de ser escravo, quando ele conquistava a liberdade dele ou quando ele comprava a liberdade dele. Sabe qual era a primeira coisa que ele queria fazer? Ter um escravo para ele. Era o primeiro desejo dele. E o nosso modelo empreendedor, a nossa cultura empreendedora hoje no Brasil, é isso. É exatamente isso. Eu trabalho para alguém, eu tô lá de saco cheio, achando que meu chefe tá ganhando dinheiro às minhas custas, tá se aproveitando de mim, ou não tá legal, e aí eu vou empreender. Mas ele não vai empreender para ter um negócio, para construir um resultado. Ele vai empreender para ter um funcionário. É o primeiro desejo. E é a primeira bobagem que a gente faz como empreendedor. Porque eu sempre falo para todos os empreendedores, os teus colaboradores, porque quem contrata funcionário vai ter funcionário a vida inteira. Quem contrata colaborador vai ter colaborador, vai ter gente que colabora. Quem contrata funcionário está lá para cumprir horário. Colaborador, ele está lá para colaborar com a empresa. E isso é cultural, isso é responsabilidade do dono da empresa construir dentro do seu próprio negócio. Mas o que acontece? Eu sempre coloco assim, os teus funcionários,
né? Os valores que você tem mensais, que você paga aos teus funcionários, eles entram nos custos ou eles entram no investimento? E aí entra, beleza, para contabilidade, eu preciso mandar os custos. Mas eu, como empreendedor, eu preciso olhar para o meu funcionário, para o meu colaborador, como um investimento. Porque são as pessoas da empresa que vão me fazer crescer. É o meu funcionário que vai me levar para o próximo nível, que vai fazer eu evoluir, ou que vai fazer eu ter a tão sonhada empresa autogerenciável, que não precise mais de mim para que ela continue rodando. Então, a expertise de um empreendedor hoje, acima de qualquer coisa, você pode ser bom em finanças, você pode ser bom em contabilidade, você pode ser bom em vendas, você pode ser bom, como empreendedor, você pode ser bom no que quiser. Mas, acima de tudo, você tem que ser bom em gente. Porque o negócio de qualquer pessoa hoje é gente. Um negócio de qualquer empreendedor é gente. E o empreendedor, ele é muito vitimista. É muito comum você chegar, você tá num ambiente de amigos empreendedores e um chegar e dizer assim, pô, mas lá na minha empresa tá um inferno. Consegui gente boa, não consigo, ou fulano. E aí o outro dá corda. Não, porque lá na minha empresa também... Me botaram na justiça, exato, pediu dinheiro. Mãe, o cara me levou o dinheiro e aquela coisa toda, aquele sofrimento. É uma lamúria, é uma lamúria. Eu sempre olho e digo assim, cara, eu quando encontro 2 pessoas, ou 3, ou 4, ou quando alguém vem falar comigo e começa a reclamar, eu resolvo isso pra você. Vamos ali no cartório, passa tudo pro meu nome, eu vou ter o maior prazer de tocar tudo isso daí. Porque às vezes são empresas de 15, 20, 30 anos, mas com uma estrutura, com faturamento de milhões mensais muitas vezes, e o empreendedor tá naquela desgraça, tá gastando o tempo dele reclamando e tá gastando a grande força que ele tem de construir resultado, que é a carga emocional, que vai desenvolver a atitude mental, o modelo mental dele, a mentalidade de crescimento dele. Esse é o grande desafio do empreendedor. Então, quando a gente vai para dentro de uma empresa, Moisés, não é ferramental, é comportamental. E dentro do Empreenda-se hoje, a gente olha muito para isso, comportamento. Eu vou te dizer que em muitas consultorias, o pessoal nos chama, a gente vai lá dentro da empresa, fica 2 horas para fazer um diagnóstico. Teve várias vezes que eu cheguei no empreendedor e disse, cara, chegamos a algo muito simples, facinho de resolver. A gente só precisa te demitir por 2 meses. Fica fora. Cai fora daqui. O pessoal fica louco, o pessoal fica indignado com a gente. Mas é isso. Às vezes eu digo às vezes, tá? Na minha experiência aí são mais de 350 consultorias e são mais de 1.000 empreendedores estudados. Eu diria que 80% dos problemas da empresa está no comportamento do empreendedor. Do diretor, do dono da empresa. Cara, e eles veem assim que a mudança precisa ser uma mudança geral, além dele e os funcionários, ou ele te chama para ele mudar a forma dele olhar a empresa? Ele diz, não, preciso treinar o meu pessoal, preciso que eles entendam. Como é que funciona isso, cara? Então, a gente Porque o teu primeiro contato é com o dono, da empresa. Não é o funcionário que vai lá, vem lá na empresa do trabalho dar um treinamento. Então, até aqui em Bento aconteceu isso, Moisés, há um tempo atrás, um pessoal chamou a gente, uma grande empresa de imóveis aqui de Svanicir, traz o teu treinamento aqui para a nossa equipe comercial. E aí eu falei para ele assim, o dono da empresa e o gerente comercial vai estar? Não, então eu não vou. Porque a gente vai trazer um monte de conceitos novos, uma visão diferente, processual, um novo modelo de venda, que hoje não é mais vender, é relacionamento. O desafio das empresas para vender hoje está em construir relacionamento e não vender. A venda é uma consequência de como você se relaciona com o teu cliente. E aí ele não vai. Então eu disse assim, eu vou te trazer um treinamento, vou te cobrar um bom valor, né? Não é o mais barato. Eu vou te cobrar um bom valor, eu vou lá, vou entregar um ferramental para a equipe e quando eles forem colocar em prática você vai cortar, porque a tua mentalidade não evoluiu. Mas é muito difícil, né, trabalhar o empreendedor. Primeiro porque ele tem o ego envolvido. É muito difícil ele sentar, eu chegar numa empresa hoje que fatura seus 5, 10, 15, 20, 30 milhões por mês, por exemplo, e o empreendedor ouvir. Porque ele quer ouvir alguém que tenha o faturamento que ele tem. Alguém que construiu isso. E ele não valoriza o conhecimento, a experiência, a prática de quem viveu isso. Então, um dos pontos é o ego do empreendedor. E o outro... Eu lembro que eu ouvindo o Caíto Maia, um dia eu tive a oportunidade de conversar com ele por 40 minutos, e ele disse assim, Svanicir, você sabe qual é o maior
fator que bloqueia o empreendedor depois que ele chega num determinado nível? A principal barreira que impede o empreendedor de realmente prosperar, de expandir absurdamente? E eu disse, não, qual seria? O medo de perder aquilo que ele construiu. Hoje, o principal fator, meu principal desafio na vida de um empreendedor razoavelmente bem-sucedido, quando eu falo bem-sucedido, é aquele empreendedor que tem um faturamento legal. Porque eu diria que 90% dos empreendedores que eu conheço, mas eles são bem-sucedidos em faturamento, mas eles são uma sucata emocional. Eles construíram um presídio, uma eu-presa, uma cadeia. Eles construíram um inferno para eles, porque eles não olharam para o comportamento. Porque eles não entendem o poder da cultura dentro de uma empresa que vem da identidade do empreendedor. Sim. Então a principal barreira está no ego dele e no medo dele perder aquilo que ele construiu. Então, o que acontece? Ele vem construindo aquilo, só que em um determinado momento ele não consegue mais crescer ou ele não consegue mais dar conta daquilo porque ele centralizou e aí ele precisa de ajuda. Só que aí entra o medo de ele perder tudo aquilo que ele construiu e aí ele não quer mudar. E as empresas, elas não estão quebrando por fazer algo muito bem feito por muito tempo. Elas estão quebrando por não inovar. Tem um monte de empresa fazendo bem feito, coisas que funcionavam há 20 anos atrás e que funcionam ainda hoje, mas que não inovam, mantém só naquilo. É impossível você passar 2, 3 anos numa empresa sem você inovar, sem você pensar no modelo de negócio. Mas ego, medo de perder, mas o fator principal do sofrimento do empreendedor, a falta de conhecimento. Ele está pilotando a empresa dele, ele quer que a equipe dele treine, ele quer treinar, ele quer desenvolver a equipe dele, mas ele está com a bunda socada numa cadeira atrás de uma mesa de escritório e ele não abre a mente dele para o conhecimento. A ferramenta que uma empresa tem para crescer hoje é a mentalidade do empreendedor. A principal ferramenta de qualquer empresa, a principal ferramenta de crescimento de qualquer empresa é a mentalidade do dono da empresa. Não está na tecnologia, não está nos colaboradores, está na mentalidade. Porque se um empreendedor tem uma mentalidade de crescimento, desenvolvida, evoluída, é uma pessoa mente aberta, está olhando para fora também, além de só olhar para dentro, ele com certeza vai fazer um bom uso de toda aquela equipe que ele tem, ele vai fazer bom uso da tecnologia, do ferramental, de tudo que ele tem. Um bom empreendedor hoje é especialista em gente. Essa é a base, isso é o básico que a gente vê no dia a dia. As empresas elas estão sucumbindo por elas mesmas. O principal inimigo do empreendedor hoje não é o imposto, não é o mercado de trabalho, não é a tecnologia, não são as pessoas. O principal inimigo dele é a mentalidade dele. O conhecimento transforma, faz a empresa ser leve, faz o negócio ser leve. E o empreendedor precisa abrir a mente dele e buscar conhecimento. Tem muita gente boa no mercado hoje, tem muito conteúdo legal na internet. E algo que a gente aprendeu estudando a Amazon, mãe dessa. Porque assim, você já comprou da Amazon? Já. Sabe aquele produto que você comprou? É da Amazon? A transportadora que te entregou? Não, era um livro. O sistema que você usou? Nada é da Amazon. A única coisa que a Amazon tem é o cliente. E a principal riqueza, lá em 2010 eu comecei a estudar a Amazon mais profundamente. Até o Premiere que a Amazon oferece não é. Exatamente, exatamente. O serviço de armazenamento em nuvem é só um negócio dela a mais. Mas o que eu aprendi com a Amazon? Você já ouviu muito, provavelmente, e qualquer empreendedor que esteja nos assistindo já ouviu falar de modelo de negócio. Essas 3 palavrinhas, modelo de negócio. A gente foca no negócio. E a gente esquece do modelo. Sucesso hoje não é o que você faz, é como você faz. O desafio do empreendedor não é o que fazer, é como fazer. Modelo é como você estrutura isso. E a Amazon é expert nisso, ela mudou o mercado. Muitas gigantes hoje do mundo, elas têm como base muito o que a Amazon fez, o que o Jeff Bezos fez. Então o que a gente traz para o empreendedor muito hoje é como você faz o teu negócio, não é o que você faz. E baseado nisso eu falo com toda a convicção para as pessoas. Não faz o que você ama. Não faz o que você ama. Porque você vai fazer bobagem e daqui 15 anos você vai se descobrir numa prisão.
Você vai se descobrir num mundo ferrado. Porque quando você ama fazer algo, você vai ser o cara que vai executar aquilo a vida inteira. E o empreendedor não pode ser o cara que vai executar. O empreendedor vai ser o cara que vai pensar o negócio. Então, antes de fazer o que você ama, faz o que faz sentido. Aquilo que faz sentido. Porque quando eu vou fazer o que eu amo, eu vou decidir pela emoção. Eu não vou racionalizar, eu não vou atrás de dados. Agora, quando eu fizer aquilo que faz sentido, eu vou me basear em dados, em informações, em estudo de mercado. Eu vou entender o que está acontecendo. Muito comum, trazendo exemplo muito clássico, que hoje a gente tem uma porcentagem muito grande de donas de salão de beleza. Entrevistei uma aqui, inclusive, na quarta-feira da semana passada. Ali é uma empreendedora, tá? Ali é uma mentalidade diferente. Isso aí. Ali não é uma funcionária de si mesma. É isso aí. Mas muito desse mercado são funcionários de si mesmo. Eu amo salão de beleza. Depois de 15 anos, se descobre trabalhando num sábado das 6 da manhã às 11 da noite. Ela diz, que porcaria que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque escolheu fazer o que ama. Não escolheu fazer o que faz sentido. Então hoje quando eu falo com alguém que está começando a empreender, cara, esquece essa balela de fazer o que ama. Isso é bobagem, isso é historinha que te contaram. Faz o que faz sentido. Porque tem algo que a gente traz desde muito cedo, Moisés. Sentido que tu diz financeiramente... Vamos lá, eu gosto, vou trazer um exemplo, né? Já que eu falei de salão de beleza. Beleza, eu quero montar um salão de beleza. Porque eu gosto de fazer isso, porque eu sei fazer isso, porque eu faço muito bem. Ótimo, mas começa a estruturar esse negócio que faça sentido. Não que você seja a pessoa que execute aquilo. Porque daqui a pouco você tem um salário de R$ 1.800 e você descobre que se você fizer a unha durante um mês, você tira o dobro. Só que vai passar 5 anos que tá maravilha, Moisés, porque você tá ganhando R$ 1.800 a mais por mês, você tá fazendo, e aí é um outro diferencial que eu aprendi com 8 anos de idade. Dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. E aprendi isso de uma pessoa fantástica que trabalha com a gente também, que reforçou isso, me relembrou isso algum tempo atrás. Dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Então o que acontece? Essa pessoa, tô fazendo unha aqui, tô ganhando mais do que eu ganhava, não vou voltar para trabalhar para alguém. Por 5 anos é muito legal. Só que depois isso começa a ficar pesado. A tua mentalidade evolui e você começa a ver que ganhar mais, eu vou viver ainda melhor. E aí começa a trabalhar mais. E a gente tem uma porcaria, Moisés, que a gente traz desde pequenininho, que a gente vê assim, é o olho do dono que engorda o boi. É isso aí. Esse olho é real, essa frase é real. Porém, a gente entendeu ela errado. Pega um dono de fazenda aí, grande, e vê se ele vai lá tocar o boi. Algumas pessoas entenderam, ou ouvi essa frase, é o olho de dono que engorda o boi. Quer ficar em cima e é os braços que engordam o boi. Não é o olho. O olho é visão. O empreendedor, ele tem que entender que ele precisa ter visão do negócio. Ele pode ser um executor no início, ele pode estar fazendo isso, mas o processo de um empreendedor é se tornar um visionário, é ser o cara que pensa o negócio, não que executa o negócio. E a gente não trabalha para ter visão do negócio. O empreendedor trabalha para ter dinheiro, para construir uma conta bancária maravilhosa e acha que o dinheiro vai resolver. E aí chega um momento que ele não desenvolve a visão e ele está ferrado. Ele construiu uma empresa, ele não tem um braço direito, ele não tem um braço esquerdo, tá tudo na mão dele. Se ele perde 2, 3 pessoas, ele se escabela, porque... Eu ia te pedir isso primeiro, porque tu disse, né, o bom empreendedor é aquele que ele vai trabalhar a visão do negócio para o negócio andar sozinho, né? Eu ia te pedir, poxa, mas aquela história do olho do cliente, olho do dono é que engorda o boi, né? Como é que funciona? E na verdade é isso, né? O olho sim, mas o olho é a visão. Todo dia, né? O olho não é os braços, não é as pernas. O que acontece muitas vezes a gente ouve assim, se eu não tô aqui na empresa, nada funciona, nada anda, então eu tenho que ficar aqui o dia todo. Tem muito disso. E né? Sabe quem é o responsável por isso? O próprio empreendedor. Ele que é o responsável por essa porcaria que ele criou. A gente escuta isso eu escuto isso todos os dias, Moisés. Não curte a família, Exato. Não curte o filho. Ele construiu essa bomba porque o foco dele tá no dinheiro, não tá no modelo negócio, no como. Então quando fala assim, o que é, se você vai começar a empreender, o que é fazer o que faz sentido? É você já ter essa visão assim, é a visão do negócio, é entender que lá no futuro eu quero ter um negócio que não dependa de mim.
Eu quero ter um negócio onde eu possa tirar férias. E aí você vai começar uma construção desde o início. Porque entrar numa empresa de 20 anos, que se transformou num inferno, e começar a mudar é muito difícil. É extremamente desafiador. E dói. Dói muito. São poucos os empreendedores que têm coragem de começar essa transformação. Dói pra caramba, mas é necessário. E tem muitos que têm coragem de fazer isso, de correr esse risco de daqui a pouco perder, mas recuperar. Por quê? Porque a gente empreende pensando no dinheiro, não no legado, não na história que a gente vai deixar. E aí a gente começa a construir um negócio baseado no retorno financeiro, baseado no lucro. É óbvio, é necessário, uma empresa existe para ter lucro. Mas esse lucro só vai aumentar, a gente vai ter qualidade de verdade de vida se a gente fizer o que faz sentido. Fazer o que faz sentido é ter visão, é entender o negócio, é preparar pessoas, é entender que independente do que eu faça, o meu negócio é gente. O negócio de qualquer empreendedor, em qualquer área, é gente. Eu entendo que são pessoas. E aí aquele cara que diz não consegue tirar férias, aquele cara que diz assim, se eu saio da empresa nada acontece, é o cara que centralizou tudo nele, que não correu risco e diz assim, Moisés, toma a decisão. Você sabe como, a gente já fez isso várias vezes, decide, vai lá e faz. Ele não, porque o cara vai errar, eu vou ter um prejuízo. Pois é. O medo, baseado né? em cima de dinheiro, o medo de perder dinheiro. E aí você não constrói pessoas, você não desenvolve pessoas. Se você pegar grandes empresas hoje, você vai ver que esses empreendedores, eles desenvolveram pessoas. Eles construíram as pessoas. E aí que tá uma ilusão. Eu escuto todo dia, Moisés, Vanicira, eu não consigo gente pronta. Eu não consigo gente pronta. Eu digo, cara, isso aí é que nem Papai Noel. Você está acreditando no coelhinho da Páscoa. Não tem gente pronta. A tua empresa hoje precisa ser uma escola. Dentro do Empreenda-se a gente trabalha muito. Seja o mentor que a sua empresa precisa. Desenvolva pessoas. E aí você vai crescer de forma saudável. A gente nem fala em empresa autogerenciável, empresa saudável. Porque independente que você tenha que estar lá todo dia, mas é uma empresa que é algo saudável, que você tem tempo para a família, para as coisas que você curte. E as pessoas dizem, mas Vanicir, você vive uma doideira da tua vida. Eu trabalho de 16 a 18 horas por dia, de segunda a segunda. Mas eu entendo a fase. E aí eu aprendi com a Amazon, que uma empresa hoje ela é dividida em 4 fases. Geralmente os primeiros 5, dos 5 aos 10, dos 10 aos 15 e depois dos 15 anos de empresa. São ciclos que a gente vai vivendo e evoluindo. De acordo com a fase que você vive, você trabalha mais. A fase inicial, a fase 1 de uma empresa, ela é de testes. É teste, 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 teste. É desafio, falta dinheiro. É um desafio. Depois é a fase da construção. É quando você vai fazer as bases. Mas ali começa a estrutura da fase seguinte, que é o acelerar. O que você faz na fase 2 é o tamanho do prédio que você vai construir. A sapata que você constrói na fase 2 é o tamanho do prédio que você vai erguer. E se você fez uma sapata meia boca, você não vai conseguir subir 10, 15 andares, crescer a tua empresa. Então começa com gestão de pessoas, com desenvolvimento de pessoas. Para crescer uma empresa, é gente. Negócio de qualquer pessoa é gente. Na verdade, isso, a minha visão, né? Você consegue fazer isso mais facilmente quando você está começando um empreendimento. Quando você já tem ele andando, talvez, e é isso que muitos te chamam para tu estar lá, para dar mentoria, para, enfim, é mais difícil, né? É desafiador. E aí tem o seguinte, né, Vanessa? Quanta coisa que a gente tem, empresas familiares, aqui em Bento tem alguns exemplos, empresas de ano, que enquanto estava na mão do pai, do fundador, a empresa era uma maravilha. Cara, quando os filhos assumiram, em alguns casos porque o filho não estava nem aí para a empresa, mas em muitos casos os filhos assumiram e o império desabou, fechou a empresa, faliu, né? Porque os pais não prepararam os filhos para isso. Prepararam sucessores. Os pais não prepararam sucessores. E assim, que acontece muito também, tá, Moisés? Você entrou em algo muito legal. E tem isso assim, diz, pô, mas será que meu filho vai seguir? Porque a gente tem uma empresa para 3 coisas. Qualquer empreendedor hoje tem uma empresa por 3 motivos. Para vender, uma empresa para ser vendida, para ser herdada ou para ser quebrada. São as 3 coisas que existem. Ser vendida, para ser herdada e para ser quebrada. Né? Eu acredito que para ser quebrada ninguém tem conscientemente. Ninguém sai de casa de manhã para ir para a empresa e dizer, cara, não, tô trabalhando aqui para quebrar esse negócio. Ninguém pensa assim. Então, é para ser herdada ou para ser vendida? Se for para ser vendida, o que acontece? Eu preciso estar com ela estruturada e andando sozinha. Claro que dependendo do negócio, se eu achar um doente mental na rua que queira trabalhar que nem um cavalo,
Eu vou conseguir vender se eu tô lá 16 horas por dia trabalhando dentro da empresa. Mas eu vou vender ela vai valorizar muito mais quando ela rodar sozinha. Se for para ser herdada, eu preciso preparar pessoas para isso. Deixa eu só te interromper um pouco. Quem é que em sã consciência que tem uma empresa que anda bem, que está faturando, que aquilo que tu disse que ele tem o controle da empresa, ele não vive a vida toda lá. A empresa, quem é que em sã consciência vende uma empresa que está muito bem, cara? Mas existem. Tem. Existem. Vamos pegar assim, para mim um cara que eu admiro muito é o Flávio Augusto. Flávio Augusto da Waze Up, teve o Orlando City, enfim. E ele pegou o Orlando City nos Estados Unidos para vender. Ele é um cara que constrói negócios para vender. O negócio dele é vender. E tem muita gente, startups sendo construídas para serem vendidas depois, né? Tem pessoas que têm essa capacidade de desenvolver negócios para depois passar para frente. Tem uma estrutura e você vende, né? Mas tem gente que tem uma empresa para ter ela a vida toda, tá ali enquanto for. E eu sempre pergunto assim pro empreendedor, cara, você já pensou como vai ficar a tua empresa quando você morrer? É meio forte isso às vezes para alguns empreendedores. Cara, não, nunca pensei. Então começa a pensar. Porque se você começar a pensar agora como tua empresa vai estar quando você morrer, você vai começar a tomar decisões assertivas desde agora. E por que não se tem sucessores dentro de algumas empresas? Que veja bem, o pai, às vezes a mãe, trabalham junto, eles chegam em casa e eles falam mal da empresa. Porque não, estou muito cansado, porque trabalhar é muito cansativo, eles não brincam com o filho, não dão atenção pro filho. Eles dizem, pô, mas é um inferno lá. Aí ele chega reclamando de um funcionário. Ele diz que ele pagou imposto demais, que tá ruim. Como que uma criança... A Fernanda esteve aqui e falou de como o nosso modelo mental se constrói. Uma criança até os 5, 6 anos de idade, a cabeça é uma esponja. Depois ela vai desenvolvendo o fator crítico até os seus 13, 14 anos para conseguir julgar isso. Só que tudo que é falado até então entra diretamente no subconsciente, onde são moldadas as crenças e os comportamentos da pessoa para o restante da vida. Então, se eu vejo meu pai e minha mãe só reclamando da minha empresa, como é que eu vou querer seguir o negócio da minha família? Olha o que eu ouvi esses dias, Moisés. Tô eu lá em Lajeado, um treinamento de uma empresa. O pai e a mãe têm um negócio de 5 filiais, né? Artigos de bazar, escolar, um negócio gigantesco, um faturamento sensacional. E a filha de 17 anos quer fazer psicologia. Caraca, não tem lógica isso. Aonde está a responsabilidade disso? O problema é da filha que quer fazer psicologia? Não, a responsabilidade é dos pais. Você entende que aquele ambiente familiar, ele foi muito mal falado da empresa. Foi um ambiente de reclamação da empresa. A adolescente vai levar isso para o resto da vida. Ela vai ter isso, vai ser difícil dela reverter isso. E é tão desafiador construir um negócio do zero hoje e a pessoa não segue aquilo. Então, é muito do que você fala. A gente vai voltar aquilo lá do início. 95% é comportamento. Aquilo que você fala em casa. O principal inimigo de um empreendedor hoje é ele mesmo. Porque ele está lá reclamando de tudo. Ele tem uma estrutura, ele tem um valor, ele tem caixa, ele tem pessoas e ele está reclamando do negócio. E ele está achando o problema em qualquer situação. E aí ele vai criar uma cultura de reclamação dentro da empresa dele. Porque a cultura de uma empresa, hoje, cultura, ela molda o comportamento das pessoas. A forma como as pessoas aqui de Bento tomam decisões são diferentes de como as pessoas tomam decisão ou pensam lá em Serafina. E o que muda essa percepção? A cultura da cidade. Dentro da empresa, a cultura é a base mais forte que existe na moldagem de comportamento das pessoas. E a cultura da empresa vem da identidade do empreendedor. De como a pessoa é como empreendedor. De como o dono da empresa é, como o dono da empresa pensa. Então, retornamos mais uma vez a comportamento. E esse é o grande desafio. Isso que é tão legal e a gente consegue fazer um trabalho bacana e hoje selecionar as empresas aonde a gente vai, ou dentro das nossas imersões entregar um conteúdo diferenciado, porque ele é baseado em prática, é o que a gente viu, e muito focado no comportamento. Em trabalhar a mentalidade do empreendedor. O quanto ele é. E não é culpa dele ser assim. A gente não teve modelos de educação, pelo que a gente falou lá no início. Nosso modelo de educação não ensina empreendedorismo. Nos Estados Unidos a gente aprende empreendedorismo desde os 8 anos de idade. Pois é. A gente não aprende empreendedorismo. A gente aprende como ser um bom boca aberta na vida. É isso que a gente aprende com o nosso sistema de educação. E boa e aí, essa. se a gente quiser... Bom boca aberta.
A gente aprende a como dizer sim para tudo, de como não questionar. Mas a gente acorda, a gente vai por caminhos e no final das contas, o que um ser humano quer de verdade é ser feliz. É verdade. E tem uma coisa que a gente fala muito dentro do Empreendedor, a gente respeita todo e qualquer tipo de opinião. Todo e qualquer tipo de opinião. Não existe uma regra. Eu costumo dizer que assim, não existe certo e errado. Tá cheio de mentor, tá cheio de gente por aí querendo te dizer o que é certo, o que é errado, o que você deve e o que você não deve fazer na tua vida. A regra é muito simples. Não existe certo e errado. Existe o que funciona e o que não funciona. Se você tá fazendo e tá dando certo, tá te fazendo feliz, que no final das contas é o objetivo de tudo que a gente faz, ok, segue. Se não tá te fazendo feliz, começa a mudar. E a responsabilidade é tua. Não é culpa de ninguém. Não coloque a culpa em ninguém. Eu costumo falar, e eu tenho um caso muito prático de um empreendedor que eu estava prestando consultoria, que na segunda-feira, depois do segundo turno, eu fui lá, há 15 dias antes, estava tudo maravilhoso, um planejamento. Na segunda-feira, depois da eleição, ele disse assim, pô, agora acabou tudo. E aí eu disse para ele, cara, você pegar a tua empresa, você colocar o teu sangue e suor da tua vida na mão de esquerda ou direita, um governo ou outro, é de uma hipocrisia sem tamanho. Ou é esquerda ou é direita, não importa, o dinheiro não desaparece do mercado. Ele só muda de mãos. O dinheiro tá ali, ele só muda de mãos. E aí você escolhe se você tá do lado onde o dinheiro tá saindo ou onde tá entrando. E você vai precisar se adaptar. Infelizmente, você não tem controle disso. Nós não controlamos quem que vai entrar. A gente tem a nossa percepção e nós temos um voto. Nós não controlamos tudo isso. Eu acho que isso tem muito mais a ver com aquilo que tu falou com a mente, né? Porque isso mudou a mente de, sei lá, quem não votou na esquerda, né? Entendeu que tudo ia acabar no dia seguinte. Aí tomou conta da mente de muito empresário, né? Que achou que na segunda-feira estava tudo acabado. Moisés, eu tenho 41 anos. Eu dizia para minha esposa, falei, mas amanhã a vida vai seguir, nós temos que trabalhar, tem que sair de casa, tem que ir para a empresa vai ter que faturar e tal, né? Mas isso dominou a mente de muita gente, né? Moisés, eu tenho 41 anos. E desde que eu me conheço por gente, desde que eu lembro, eu vejo empresas quebrando e empresas crescendo. Eu vejo pessoas entrando em depressão e pessoas vivendo bem, independente do que façam. O que muda é o governo, é a crise, é o problema que está lá fora? Não, é mentalidade. É comportamento. E mentalidade está ligada a conhecimento. Aquilo que a gente falou lá no início, a gente vive a era da informação. Quem estiver disposto a transformar essa informação em conhecimento, vai mudar a sua própria vida. Conhecimento é o fator de transformação. As pessoas dizem assim, vivemos a era do conhecimento. Não, a gente vive a era da informação. Conhecimento é outra coisa. É o que você faz com essa informação que está disponível aí. E a gente volta mais uma vez lá no início. Comportamento. 95% do resultado da vida de qualquer pessoa é comportamento. Não é tecnologia, não é o que está fora. Tem uma frase muito legal do André Menezes que diz assim, a água que afunda um navio não é a que está fora, é a que está dentro. Então, você, qualquer ser humano, somos um navio. Não é o que está fora que vai afundar. É o que está aqui dentro que vai afundar. Tá certo. Comportamento. No final das contas, é comportamento. Tá certo. E a gente vê que o treinamento, o aperfeiçoamento, o buscar conhecimento, ele tem que ser contínuo, né? O cara não pode achar que te contratou, não precisa ser tu, pode ser um outro, né? Uma outra empresa, mas te contratou e ele acha que, bom, fez aquele treinamento ali, acabou, tá tudo certo, a partir de agora a coisa vai acontecer. Não. Tem que ser contínuo, né? É contínuo. E aí eu vou te pedir uma outra coisa, cara. Nós falamos aqui de governo, eleição e tal, né? Cara, e na área pública, porque você tem muito da iniciativa privada, né? Mudar o comportamento de determinada empresa, determinado grupo empresarial. Eu creio que na iniciativa, na área pública, seja muito mais difícil fazer isso, né? Extremamente. Até porque a cada 4 anos você tem uma mudança de governo, mudança da forma de pensar, a mudança de um grupo partidário, né? Então, eu vejo assim. Tu tem cases onde tu presta essa assessoria para a área pública ou não? Muito pouco. Chegou a oferecer ou nunca? Muito pouco. Para você ter uma ideia, assim, a gente montou a primeira formação para empreendedores do Brasil. Durante 6 meses eu tentei regulamentar isso como uma faculdade pelo MEC. Desses 6 meses chegou assim, cara, isso aqui tá virando uma porcaria. Tá perdendo total sentido. Então, assim, o primeiro ponto, tá? Você vem da área política, eu entendo muito pouco. Muito pouco de política. Meu conhecimento sobre política é muito raso. Muito raso. Mas eu vejo que, assim, o primeiro erro que a gente tem é que a gente é administrado por políticos e não por gestores.
aonde nós temos gestores, né? E você há de concordar comigo, você tem essa experiência maior, você esteve próximo de gestores, você esteve próximo de políticos também, você com certeza pode fazer uma análise mais ampla do que eu da diferença disso. Então a minha visão é assim, aonde nós temos gestores na política governando, as coisas acontecem de uma maneira diferente. Onde a gente tem políticos é muito difícil. Existe uma burocracia muito grande. Essa burocracia que a gente vive, ela está ligada ao comportamento das pessoas, mais uma vez. Então, a dificuldade, às vezes, da área pública é a burocracia. É óbvio que existe um movimento de minimizar isso, enfim, mas é extremamente desafiador, porque uma própria licitação, né? Hoje, se você for para a Europa, você vai ver uma cultura onde eles querem o que dura. Não importa, não é preço, é o que dura. No Brasil, a gente vive uma cultura do mais barato. Uma licitação, ela não vai priorizar o que é melhor. Ela vai priorizar o que é mais barato. E aí já começa o nosso erro do serviço público. E isso acontece por quê? Por causa do comportamento. Porque aí tem os cabides, tem aquela de eu ter que, né, compensar algumas coisas. Isso é cultural. Então você acaba tendo uma dificuldade. Mas da mesma forma, Moisés, eu vejo que existe um movimento hoje, existem pessoas na área pública olhando para isso de uma forma diferente. Nós temos o nosso sistema político há quantos anos? 40 anos? Pouco mais do que 40 anos. Então, são 40 anos sendo construído essa cultura política no Brasil. Para a gente mudar isso, não vai ser mudando um deputado, mudando... É uma mudança mais ampla. São pessoas ali com uma mentalidade diferente que vão mudando isso. E essa mudança, essa melhoria, às vezes, ela é acelerada com a disponibilidade da informação. Eu te falei que eu estudo muito pouco, eu olho muito pouco, conheço muito pouco da política, mas nós deveríamos aprender sobre política na escola. A gente deveria saber mais sobre política. Aí a gente deixaria de ser tão ingênuo na hora de escolher um governante, na hora de escolher uma pessoa. A gente é muito ingênuo, né? Na verdade, a gente volta ao início. Conhecimento. Falta conhecimento. E aí a gente decide pelas informações rasas, a gente é iludido muitas vezes por uma informação, a gente é iludido muitas vezes por um posicionamento... E a gente quer ter benefício, nossa mente quer sempre ter algum benefício. Eu perguntei justamente porque é comum você ver um empresário, um grupo de colaboradores de uma empresa dizendo assim, nós fizemos um treinamento, nós fizemos uma mentoria, nós contratamos um especialista para vir aqui e nos dar uma visão do negócio, mas é muito difícil você ver isso na área pública, né? Veja bem, é muito assim, né? É um problema aqui na região, eu não conheço alguém que diz, vamos lá. A prefeitura tal teve uma mentoria, estão tendo... Cara, é difícil A gente chegou num projeto, a gente chegou com um projeto para empresa. Porque assim, de onde uma prefeitura sobrevive? Quem é que traz recursos para uma prefeitura? O empreendedor, a empresa que gera emprego e impostos. É isso que sustenta o município. Gera emprego. Chegamos, nós preparamos no início do ano, Moisés, um projeto para as prefeituras, com os recursos, com o que eles podem puxar de cooperativas de crédito, algumas situações que eles podem articular para que eles pudessem investir no empreendedor, que é o que sustenta uma prefeitura. Montamos um projeto para 40 empreendedores com valores que para uma prefeitura, qualquer que seja, por menor que seja, é isso aqui. Né? Vamos falar assim, ó, de um investimento de um projeto que a gente levou para 40 empreendedores em 8 meses, uma entrega da formação completa, uma preparação do empreendedor que eles poderiam disponibilizar para 40 empreendedores da cidade, um projeto de R$120 mil, com todo um acompanhamento, uma estrutura. O que a gente entendeu fazendo isso e que me dói muito e colocando para uma questão de serviço público? É muito mais fácil você fazer um show onde você gasta R$300 mil do que você propor uma iniciativa para 40 empreendedores. Por quê? Porque um show, ele te traz voto. Trabalhar para 40 empreendedores, não. É isso que a gente entendeu. E isso que é frustrante. Isso que frustrou. E aqui na região, a gente trabalhou, buscou algumas prefeituras menores, enfim. Então, assim... O prefeito que está ali,
Ele não está preocupado em trazer um benefício, ele está preocupado em como vai ser a próxima eleição, se o partido dele vai ficar, se ele vai se eleger, se ele vai ter uma reeleição. Infelizmente, é assim. E eu falo com toda certeza, porque eu vivi isso por 6 meses. O Gustavo acompanhou esse processo com a gente, meu sócio, que é o William... algumas pessoas que fazem parte do nosso time acreditaram muito nesse projeto. Alguns vereadores, alguns gestores olharam para isso com muito carinho, mas a gente não andou por isso. Justamente por isso. É que a questão reside nisso que tu falou, né? Tu não pensa em... E até com relação ao colaborador da prefeitura ou do legislativo, né? Tu não pensa em treinar a mente dos servidores, dos colaboradores. Situações específicas. Nós precisamos fazer um curso para abrir buraco. Aí manda 2 servidores para fazer o curso para abrir buraco, eles voltam, eles vão continuar abrindo buraco daquele jeito que o curso ensinou, né? E nas outras áreas, na contabilidade, na área jurídica, enfim, na área do meio ambiente, é assim, né? Infelizmente é dessa forma. O gestor público é como um empreendedor, o principal inimigo é ele mesmo, porque assim como o empreendedor reclama da mão de obra na empresa, o servidor público também reclama. E aí ele usa como bengala a questão de que, mas o cara é concursado. E aí, mas o que você está fazendo para esse cara? E a gente colocou isso dentro do nosso projeto, desenvolver o servidor público. E o cara, legal, mas aí não vai. Não anda. Né? Então não adianta, eu vou ficar, mas eu só vou ficar aqui 4 anos. Mas qual é o legado? Você está por 4 anos ali para deixar um legado ou para se reeleger ou para deixar o teu partido depois por mais 4 anos? E isso é cultural, isso é comportamental. Infelizmente, se a gente entrar nisso, a gente vai encontrar exatamente essa situação. E aí eu vou voltar naquilo que eu te falei antes. Cara, eu não vou condicionar o meu resultado, a minha empresa, as pessoas que eu amo dentro da minha empresa, que cada pessoa que está no meu time, eu sou apaixonado por eles, porque eles toparam um desafio gigante com a gente. Então, eu não vou condicionar o meu resultado, o meu crescimento a uma gestão pública municipal. Não vou condicionar o meu resultado a uma gestão pública estadual. Não vou condicionar o meu crescimento... Influencia, mas eu vou desenvolver situações para mim lidar com isso. Vai entrar fulano, vai sair ciclano, vamos entender isso aqui e vamos seguindo. Porque para mim existe uma regra acima de todas. O dinheiro não desaparece do mercado, ele só muda de mão. E eu só preciso entender aonde ele está indo. E eu vou estar lá do outro lado, eu vou mudar meus caminhos e vou estar do lado onde ele vai estar entrando. E isso o empreendedor e qualquer pessoa precisa entender. Bacana. Tivemos uma aula hoje aqui com o Vanicir Stefanowski. Olha, Stefanowski? O nome e o sobrenome certos juntos. Então tá certo. É difícil. Já virei fã do Moisés aqui. Nós vamos ter todos os contatos, site, Instagram, os contatos que o Vanicir disponibilizar vão estar no descritivo desse vídeo. Então, se você quiser saber mais, quiser se aprofundar, quiser contratar, vai ter tudo ali, tá? Eu vou passar a bola agora para o Vanicir se despedir, deixar uma mensagem aí para o pessoal, te agradecer. Cara, foi muito bacana poder aprender um pouco contigo, te ouvir. Nós vamos conversar mais futuramente sobre temas mais específicos, mas essa primeira conversa deu para entender bastante da tua área, da tua forma de trabalhar e foi muito bom. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Porque eu tô arrepiado aqui, porque assim, essas iniciativas, Moisés, como você tá tendo aqui, não importa o tamanho. Não é de frio que tu tá arrepiado, né? Não é de frio, e hoje tá frio. Mas eu tenho satisfação por isso. Legal. Por pessoas, não importa o tamanho. Porque as pessoas querem dizer, um podcast tem milhões e milhões. Não importa o tamanho. Em alguém você está chegando, é uma pessoa, é 2, é 50, é 500, é 1000. Teu trabalho é fantástico. A iniciativa que você teve aqui, que você está tendo aqui de trazer pessoas, de compartilhar, isso é conhecimento, não é só informação. Então isso é fantástico. E só quero te agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade, a partir de um contato, de estar aqui, a gente poder estar compartilhando. E desejar que você tenha vida longa, que cada vez desenvolva mais, que cada vez cresça mais, que cada vez mais tenha pessoas incríveis aqui. Parabéns por toda a estrutura que você tem aqui, pelo que você está compartilhando, e que assim a gente continue. A gente precisa cada vez mais pessoas dispostas. Você me contou um pouquinho da tua jornada aqui, da tua história no início. Não é qualquer um que tenha coragem de dizer, não, eu quero fazer isso aqui que tu está fazendo.
né? O investimento que tem, a estrutura, o trabalho que tudo isso dá, porque a gente olha de fora, é só um podcast. Não é, tem toda uma estrutura. Então, que Deus te abençoe sempre, que você tenha vida longa, que as coisas aconteçam. Muito grato mesmo pela oportunidade. De coração, a gente espera que para quem estiver assistindo, para quem estiver acompanhando, a gente possa ter agregado algo aqui. Esse é o nosso propósito de vida. Com certeza agregou. E você que assistiu, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio do Escúcio Cast.